Queridos, abra a Bíblia de vocês em Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. Vou pedir emprestado a voz do pastor Messias. Vai estar lendo para nós esse texto. Queridos, a paz, amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa passagem, quem nunca ouviu essa passagem, levante a mão. Quem nunca ouviu? Todos vocês já ouviram essa passagem? Já ouviram? É uma passagem bastante conhecida. Fala a respeito de um homem que foi usado por Deus de uma forma poderosa. Quem é esse homem? É o profeta Jeremias. Esse homem profetizou durante 40 anos. Durante 3 reis de Israel. 40 anos. Aquele homem se deixou gastar em prol da palavra de Deus, desejando abençoar aquele povo. Deus o chamou para profetizar num período triste, difícil, um momento de crise espiritual da nação de Israel. Esse homem por amor àquele povo, foi conhecido como um profeta chorão. Ele amava tanto o povo. Ele entrava na presença de Deus, intercedendo, clamando, chorava. Porque, apesar de ser um homem vocacionado por Deus, escolhido por Deus, enviado por Deus, tendo a palavra de Deus como norte na sua vida, ele olhava para o povo. Ele percebia que o povo, apesar dos ensinos, da orientação, da demonstração,
povo era resistente, coração duro. A palavra não sensibilizava mais aquele povo. Vocês imaginam as dificuldades que esse homem teve que enfrentar? Imagine a frustração e a dor que pairava no coração desse profeta, observando que todo aquele esforço, toda aquela dedicação, todo aquele empenho e amor que ele tinha para com o povo não era correspondido. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele se preparasse, por maior que fosse a consagração daquele homem, ele não via mudança no povo. Que triste, que dificuldade. Esses dias, conversando com um pastor amigo meu, ele estava se lamentando. Ele dizia: Carlos, é muito triste. A gente ora, a gente lê, a gente se prepara, a gente abre mão de horas preparando sermão. E o povo não responde. A igreja não é tocada. Por mais que Deus fale, a igreja está inerte. Coração endurecido. Não há mudança. As pessoas estão fazendo pouco caso das mensagens que Deus tem transmitido para eles. Esse pastor estava angustiado, entristecido, relatando o que ocorre na igreja dele, no ministério dele. Irmãos, hoje, poucas são as igrejas que têm se voltado para a palavra de Deus. Poucas são as igrejas que deseja, como disse o pastor Messias na parte da manhã, um crescimento espiritual. As pessoas estão voltando-se para aqueles que trazem ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Muitas igrejas estão abarrotadas. Mas qual tem sido os ensinamentos? O que tem sido pregado é a autoajuda. O que tem sido falado não tem correspondência na palavra de Deus. Esse pastor estava muito triste. Eu fico imaginando quantos pastores estão entristecidos.
Quantos pastores estão sofrendo porque não vê resultado, não vê mudança no comportamento do povo. As pessoas estão insensíveis para o mover do Espírito, para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o povo tem perecido. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento da palavra de Deus. Estão ajuntando pregadores que falam aquilo que massageia o ego. Mas se nós tivéssemos um João Batista hoje aqui, poucos iriam ouvi-lo. Porque o homem de Deus, a preocupação dele não é agradar o coração do ser humano, mas é levar o ser humano a ter intimidade e conhecimento de Deus. Jeremias chorava, Jeremias se lamentava, Jeremias se derramava diante de Deus, se esforçava em adquirir direção de Deus para compartilhar com o povo, porque ele sabia que sem a palavra de Deus, sem conhecimento da palavra de Deus, o povo pereceria na mão de lobos, de homens que não têm compromisso com Deus. De homens que buscam seus interesses e não o interesse da coletividade. Amados, Jeremias foi um homem angustiado, enfraquecido, desanimado, porque ele sabia que Deus tinha bênçãos extraordinárias para o povo que não estava interessado em ouvir. Que tristeza, que dor tomou conta deste homem. Deus olhou para ele. Deus olhou por ele. Ele chama. E aí o verso primeiro, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Deus contemplou o coração daquele homem, amargurado, entristecido, combalido. Deus então o chama. Por isso diz, veio a mim, veio a Jeremias a palavra de Deus. E Deus não quer ver ninguém prostrado, ninguém caído,
Ninguém sem força, os seus filhos sem forças. Enfraquecido espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Deus olhou para aquele homem, uma bênção, um instrumento valioso, que estava definhando. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31, nos diz assim: não sabes, não ouviste, o Senhor, o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, nem fica exausto. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se afadigam. Eles tropeçam e caem. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja Deus que olha para nós, fracos, falhos, desmotivados, e Ele então renova as nossas forças. Foi isso que Deus viu Jeremias caído, abatido, enfraquecido, angustiado, não vê progresso, não vê a ação do povo. Deus então o chama, Deus chama ele para alimentar a sua força, para renovar as suas forças. Deus é o Deus que nos renova. Diga para o seu irmão: Deus é o Deus que nos renova. Quando estamos abatidos, cansados, quando estamos desanimados, Deus vem em nosso socorro. E Deus então fala com aquele homem. Imagina, eu vou entregar meu ministério. Quantos pastores têm entregue ministério? Vocês sabem disso? Quantos pastores têm deixado, não Deus, mas deixado de pastorear, porque não vê mudança, porque não vê interesse da igreja. E recentemente nós estávamos lendo uma matéria que diz que há muitos pastores que estão doentes. E alguns até mesmo se suicidando. Estafados, enfraquecidos, angustiados. Mas diga: louvado seja Deus. Louvado seja Deus que dá força ao cansado. Louvado seja Deus que fala aos nossos corações. E o que Deus fala para esse homem? Versículo 2. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
Deus pegou aquele homem combalido, entristecido, angustiado, desanimado, e disse: levanta, homem, põe-te de pé, levanta-te, dá uma sacudidela, põe-te de pé, conforme ele fala em Ezequiel: põe-te de pé e eu falarei contigo. Homem, mulher de Deus, põe-te de pé, não se proste, não se deixe vencer, não olhe para trás, não retroceda, avance. Sou eu, Deus, que vou falar contigo. Esse mesmo Deus que dispõe-te de pé. Deus está dizendo, não é pela sua capacidade que a coisa acontece. Não é na tua força. Não é de acordo com a sua estratégia. Levanta, homem. Tenha coragem. Resista, persista, avance. Eu sou contigo. Dá aquele ânimo. O profeta levanta. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ele me quer de pé. Ele não me quer ver prostrado, angustiado. Mas esse mesmo Deus que diz assim: ó, põe-te de pé. Ele disse: desce a casa do olheiro. Ele disse: desce. O mesmo Deus que diz: põe-te de pé, está dizendo: desce. Se humilhe. Reconheça a autoridade e poder do teu Deus. É Ele, é Ele, é Ele e só Ele que faz a coisa acontecer. Só Ele pode mudar o quadro. Jesus disse: aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O Deus que disse: põe-te em pé que eu quero falar contigo. O que é que o Senhor quer falar comigo, Deus? Ele disse: se humilhe. Reconheça que você é pau. Reconheça que você é homem. Reconheça que você é limitado. Reconhece que você não pode fazer nada sem mim. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que reconhecer que só nele e só Ele pode nos levar a desfrutar das bênçãos dele. Ele disse: põe-te de pé, desce a casa do olheiro. Ah, irmãos, quantas pessoas estão passando por luta, por dificuldade, e não vêm para a casa do olheiro, não vêm para a igreja. Irmão, como está a sua vida? Começa a chorar daqui, chorar dali. Por que você não vai para a igreja, meu irmão? Por que você não busca Deus? Vá à casa do vizinho, à casa do parente. Vai para a casa do olheiro. Sabe quem é o olheiro? Sabe quem é o olheiro? Sabe quem é o nosso olheiro? É Deus Todo-Poderoso. Vá para a casa dele, dobre o seu joelho, clame, peça ajuda, peça direção. Ele está pronto a te abençoar. Mas é na casa dele.
É na presença dele. Jeremias precisou obedecer. Coisa difícil hoje. Obedecer. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer falar, todo mundo quer agir da maneira dele, não se interessa pelo que Deus quer. Não, Senhor, eu quero é desse jeito e tem que ser desse jeito. Queridos, não é do seu jeito que você vai obter sucesso, vitória. É do jeito de Deus. Então, por isso que nós precisamos descer da nosso orgulho, nossa vaidade, nossa presunção. Não é você, é Deus operando. Operando Deus. Quem impedirá? Deus não te quer ver prostrado. Fale para o seu irmão, Deus não quer te ver prostrado, amargurado, achando que não tem mais solução para a sua vida. Deus, diga mais uma vez para o seu irmão, Deus não quer te ver prostrado. Mas Deus que conhece a sua natureza, a minha natureza, a natureza do homem, disse, desce. Você quer vitória? Desce. Se humilhe. Se posicione como Ele quer. Na casa dele. Vá para a casa do oleiro. Tem gente que vai para a casa do amigo, vai para a casa do parente, vai para a casa de muitas pessoas, achando que vão obter resultado satisfatório, vão obter vitória, vão obter sucesso. É na casa do olheiro, querido. É na casa de Deus, é na presença de Deus que nós vamos receber as nossas bênçãos. Diga para o irmão, é neste lugar que Deus pode me dar vitória. Tem até um hino que fala isso, né? Não tem? Como é que é? Esse lugar é o lugar de ter vitória. Isso é mais antigo do que aquele primeiro, né? Então, queridos, é neste lugar, na presença de Deus. Eu não posso me esconder de Deus, eu não posso correr de Deus. Se eu correr de Deus, o outro me pega. Se eu correr de Deus, eu não conquisto. Se eu correr de Deus, não serei curado. Se eu correr de Deus, não obterei transformações tão necessárias para agradar o Senhor. E aí ele diz que em obedecendo, ele foi para onde? Para onde Jeremias foi, irmão? Ele foi para a casa do olheiro. Ele diz assim, desci à casa do olheiro. Quando a gente desce, obedece, a gente vai ver Deus trabalhando. Você só vai perceber Deus trabalhando na presença dele, quando a gente obedece. Você não tem que entender. Imagina, Jeremias falou assim, mas o que eu vou fazer lá na casa do olheiro? Eu não trabalho com barro. Eu não fabrico tijolo. Eu não fabrico vaso. Para que ir para a casa do olheiro? Tem gente que questiona Deus. Deus fala de uma forma
muito simples. E a gente quer. Nós sabidão, né? Sabemos tudo. Queremos questionar Deus. Por quê? Para quê? Quando? Jeremias, quando ouviu a voz de Deus, ele disse: e eu desci a casa do olheiro. E lá ele contempla o olheiro, aquele artesão, fazendo uma obra. Você só vai ver Deus trabalhando se você obedecer. Quando você vem para a casa do olheiro em obediência a Deus, você vai ver o agir de Deus em seu favor. Ele depara então com o olheiro e ele está trabalhando. Quando nós descemos a casa do olheiro em obediência a Deus, nós vamos estar sensível para ver o mover de Deus. E ele diz que lá o olheiro está trabalhando, dando forma a um vaso. E o vaso é feito de vaso é feito de barro, irmãos. Da mesma substância que nós fomos criados. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus criou o homem do pó da terra, pegou o barro e deu forma. Diga: você é barro nas mãos do olheiro. Jeremias contempla aquela cena. Eu fico imaginando essa cena. Ele chegando lá, ele não fala nada. O olheiro também não fala nada. Mas ele vai percebendo o que o olheiro está fazendo. O olheiro está trabalhando. Diga: Jesus, o nosso olheiro, está trabalhando na sua vida, na olaria de Deus. Tem uma música que diz, hein? Eu não posso cantar, mas já viu que eu sei um bocado de música, né? Então, ele está vendo o olheiro trabalhando. E ele passa um tempo observando. Interessante que ninguém fala nada com ninguém. Mas o olheiro está trabalhando. E Jeremias está observando. Por que que ele está vendo o agir daquele artesão? Porque ele obedeceu, sem questionar. E aí ele está vendo. E o olheiro está dando forma a um belo vaso. E ele está observando. Ele deve estar admirando aquele vaso. Que vaso bonito, perfeito. Como eu gostaria de ter um vaso desse. Mas aí ele continua olhando e ele percebe que de repente houve um trinco, uma flecha, houve uma ruptura naquele vaso tão belo, tão bem preparado. O vaso se estragou, já não serve. Esse vaso é um cântaro que
se coloca líquido, água, vinho, azeite, com rachadura, não adianta. Não serve. E ele está a observar o olheiro. O que o olheiro vai fazer? Ele esperava, será que o olheiro vai ficar irado? Vai pegar esse vaso e vará longe? Ele está observando. E ele vê o agir do olheiro. Calmo, sereno, sabendo o que está fazendo. O olheiro pega aquele vaso e o transforma novamente em barro. Amassa ele. Ele desistiu. Jeremias está olhando. Ele desistiu. Não vai fazer mais. Ele vai começar um outro material. Não. Olheiro atencioso, calmo, conhecedor da sua capacidade, ele amassou aquele vaso, transformou em barro novamente. E ele está trabalhando numa roda, né? Vai girando. Quem já viu aí o olheiro trabalhando, ele vai, pega e vai dando formato ao novo vaso. E ele vai transformando aquele barro amassado num vaso mais bonito, mais resistente, um vaso melhor do que aquele que ele tinha formado antes. Aí, ele percebendo isso, o olheiro trabalhando, Deus lhe disse: não posso eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel. Deus está dizendo para Jeremias: não desista, não retroceda, não recue. Eu sei que muitas vezes eu vou ter que amassar, muitas vezes eu vou ter que desfazer, mas eu não jogo fora. Deus está dizendo: Jeremias, eu nunca jogo fora, eu nunca desisto. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Deus pode mudar isso. Jeremias aprendeu uma grande lição. Ele não me quer caído, prostrado. Ele me quer humildemente reconhecendo a sua autoridade, o seu poder. Ele me quer junto dele, na casa do olheiro. Ele me ensina que ele está trabalhando e que ele não despreza aqueles que porventura fracassam, erram, pecam. Eu não desisto deles e você também não pode desistir deles. Eu tenho poder e autoridade para mudar isso e formar novamente com muito
muito mais carinho, com muito mais cuidado, formando um vaso de uma qualidade bem superior àquele primeiro vaso. Meus queridos, nós muitas vezes olhamos para as pessoas que fracassam, que erram, e pensamos, não há o que fazer mais. Esse não tem jeito, aquela não tem mudança. Isso é o olhar do homem natural. Mas o homem espiritual, ele olha com o olhar de Deus. Ele diz, aquilo que está estragado, Jesus transforma, conserta, restaura, renova, faz de novo para a glória do nome dele. Não desista. Se você conhece alguém que está falhando, ou alguém que já falhou, saiba que Deus tem poder e autoridade para mudar isso. É só confiar, acreditando no poder do Deus que você serve. Deus hoje tem chamado muitos Jeremias. Você não pode desistir. Está difícil. Se estragou. Deixe o oleiro trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Apresente diante de Deus. Sabe aquela roda? Significa o tempo. Ela gira. Ela gira. Eu me lembro a vez que um jovem lá na presbiteriana, jovem obreiro, cheio de gás, fracassou, pecou feio, foi repreendido. Mas eu disse para ele, é na casa do olheiro que você vai se consertar. E hoje ele é um presbítero para a glória de Deus. Ministério Louvor. Deus não desiste. Portanto, você também não pode desistir. Aquilo que para você não tem solução, Deus pode. Aquilo que se estragou, Deus conserta. Deus restaura. Deus transforma. Deus dá um novo sentido. Feche seus olhos. Você lembra de alguém? O diabo acusa. Não serve mais. Não dá mais. Tira ele do meio. Mas Deus está dizendo, eu sou Deus que restaura. Eu sou Deus do conserto. Eu sou Deus que abençoa. Feche seus olhos. Ministério de Louvor.